uma ampliação do outro, ou uma redução. É como se você estivesse dando um zoom, ou de aproximação, ou de afastamento. Ou seja, o valor pelo qual você multiplicou um dos lados é o mesmo valor que todos os outros lados também tenham sido multiplicados. E um detalhe, os internos são exatamente iguais. É só uma ampliação ou redução das figuras, ok? Só que tratando-se especialmente de triângulos semelhantes, depois a gente vai ver um pouco sobre figuras no geral, né? Áreas e volumes, tá? Existem 3 casos de semelhança de triângulos. É o caso AA, ou seja, se você tiver 2 ângulos iguais, os 2 triângulos já são semelhantes. Na verdade, você não vai ter apenas 2 ângulos, né? Se você tem 2 ângulos de um triângulo, você vai ter o terceiro ângulo também. É só ver o quanto falta para dar 180 graus, né? Só que a questão não vai te dar informações extras. Ela só vai te dar a informação mínimo possível para te poder resolvê-la, né? Então ela vai te dar 2 ângulos. Se num triângulo tu tem 2 ângulos e noutro triângulo tu tem os mesmos 2 ângulos, então pode ter certeza, aquele terceiro ângulo que completa é o mesmo, né? Óbvio. Então você vai ter 2 triângulos semelhantes. Um deles é uma ampliação do outro, ou seja, com 2 ângulos sendo iguais, A igual a linha, B igual a B', então os 2 triângulos são semelhantes. E o símbolo de semelhança é um tio apenas aqui, certo? Ou até um igual com um tio em cima, tá? Muito bem. Tá, tudo bem. Como é que nós resolvemos uma questão de semelhança? Os lados desse triângulo maior são todos proporcionais aos lados do triângulo menor. Como assim? Lembra do clássico 3, 4, 5, aquele triângulo retângulo? E o outro agora, 6, 8 e 10. Eles são triângulos semelhantes. Qual é a razão de semelhança? Qual é o número pelo qual você multiplicou um deles para poder encontrar o outro? Foi multiplicado por 2, né? Então, tu poderia ter pego 10 dividido por 5. Ou tu poderia ter pego 6 dividido por 3. Ou tu poderia ter pego 8 dividido por 4. Bom, ou seja, quaisquer lados correspondentes divididos sempre vai dar o mesmo valor, que é a razão de semelhança. E assim você vai criar proporções. Você vai criar uma igualdade entre 2 razões. E tu multiplica cruzado, né, uma proporção, certo? Vamos agora a outro caso de semelhança de triângulos, o caso LAL. Na verdade, você vai ter um ângulo que é o mesmo. E os outros lados não são iguais, tá? Peraí. Os outros lados, eles são proporcionais. Como assim? Se um valer 13 e o outro valer 4, o outro vai valer 30 e 40. Ou seja, foi multiplicado por 10. Se você tiver, então, 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles sendo o mesmo ângulo, então esses 2 triângulos são semelhantes. É o que nós temos aqui. 2 lados proporcionais, AB dividido por DE é igual a AC dividido por DF. São lados proporcionais. E o ângulo que esses 2 lados formam, sendo o mesmo ângulo, então os triângulos são semelhantes. E tu vai resolver exatamente de acordo com isso daqui, ó. Tu vai pegar um dos lados dividido pelo mesmo lado do outro triângulo. Essa divisão é a razão de proporcionalidade, que é igual a outro lado dividido pelo lado correspondente, né? Aí vai também ser igual à razão de proporcionalidade. Por isso, uma igualdade entre 2 razões, ok? E vamos ao terceiro caso de semelhança de triângulos, é o caso LLL. De novo, não quer dizer que os 3 lados aqui sejam os mesmos 3 lados aqui, não é isso. Eles são todos lados proporcionais. É o que eu comentei antes lá do 3, 4, 5 e 6, 8, 10. Todo mundo foi multiplicado por 2, certo? Então, havendo essa proporcionalidade de todos os lados, então os 2 triângulos são semelhantes, certo? Então, um geralzão aqui, ó. Quando há a semelhança de triângulos, quais são as condições que devem acontecer? Todos os ângulos são iguais. O ângulo A é o mesmo ângulo A'. Ângulo E é o mesmo ângulo E'.
e o U é o mesmo ângulo U', ok? Muito bem. Além disso, todos os lados são proporcionais. A divisão AE sobre E' é igual a AU dividido por U', que também é igual a EU dividido por U', certo? Todos os lados proporcionais e os ângulos internos todos iguais. E lembrando que a essa divisão de lados correspondentes, esse resultado dessa divisão, que é o mesmo daqui, esse resultado é chamado de razão de semelhança ou razão de proporcionalidade. Beleza, galera? Bom, expandindo agora um pouco, vamos para figuras semelhantes. Figuras planas e figuras espaciais. Vamos lembrar aqui que nos lados AB sobre B' é igual a BC sobre B', ok? E isso é igual a K. Fechou. Razão de proporcionalidade, razão de semelhança. Agora, se nós pegarmos a área desse hexágono e dividirmos pela área do hexágono menorzinha, é a mesma razão de proporcionalidade, só que agora ao quadrado. Porque na área nós temos duas dimensões. Então, se um dos lados foi o dobro, o outro lado também será o dobro. E aí, o dobro e o dobro, nas duas dimensões, você vai ter uma área, digamos, 4 vezes maior. Ou seja, se todo mundo foi multiplicado, se os lados forem multiplicados por 3, a área é 9 vezes maior. Se os lados forem multiplicados por 4, a área é 16 vezes maior e assim por diante. Então, a razão das áreas é aquela razão de semelhança ao quadrado. Bom, analogamente, nós vamos definir agora a razão dos volumes, né? A razão entre volume da figura 1 sobre o volume da figura 2, bom, meus amigos, volume agora são 3 dimensões. E aí você vai pegar aquela razão de semelhança e elevá-la ao cubo. Bom, generalizando então, né? Se o lado foi multiplicado por 2, a área é 4 vezes maior. E o volume é 8 vezes maior, que é 2 elevado ao cubo. 8 vezes maior. Se o lado foi multiplicado por 3, a área é 9 vezes maior. E o volume é 27 vezes maior. Então, área é a razão ao quadrado. Volume é a razão ao cubo. Beleza, galera? Bom, sobre conteúdos aí, né, das atividades de número 10 e 11 é isso. Vamos fazer agora algumas questões do nosso material, dando início à primeira delas, que é a questão